Oi, gente, tudo bem? Para mim é boa tarde, porque eu tô gravando hoje, que é sexta, para colocar amanhã na plataforma, né? Para pôr no Facebook. Então, gente, essa semana eu fiquei me perguntando, né, sobre esse isolamento social. Eu tenho conversado com vários alunos e muitos estão relatando que estão super bem, que estão enfrentando muito bem o isolamento, com bastante otimismo. Alguns têm relatado que estão tristes, estão depressivos, estão desmotivados. E aí eu fui buscar o conceito de isolamento social do ponto de vista sociológico. Porque, do ponto de vista sociológico, o isolamento social é algo muito ruim. Presta bem atenção, do ponto de vista sociológico. Por quê? O isolamento social, sociologicamente falando, é tirar o indivíduo das relações sociais, deixá-lo completamente fora das relações sociais. Seria o caso de prisioneiros, seria o caso de alguns grupos por questões raciais ou por em alguma época da história que se isolavam pessoas com alguma deficiência em hospícios. Isso seria o isolamento social, que não é o que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos dentro de casa, mas nós não estamos isolados socialmente. Tanto é que eu estou aqui com vocês, transmitindo um vídeo. Todos os dias a gente recebe um monte de WhatsApp, telefonemas. Alguns vão até o mercado, vão até a farmácia, outros recebem em casa os produtos delivery. Então, o que nós estamos enfrentando hoje não é exatamente um isolamento social, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, a gente teria que analisar uma situação. O homem é o único ser sociável na face da Terra. Não existe outro animal, que não o homem, que seja sociável. Nós dependemos desse contato, dessa sociabilidade. É isso que nos nutre. Tanto é que o bicho homem é o único bicho que precisa da mãe cuidando, orientando. A gente vem sem nenhum instinto de proteção. Os outros animais, eles já vêm com noções do que ele pode comer, do que ele não pode comer, dos riscos que ele pode correr, em cair, em se machucar, em noção de tamanho com os outros animais. Então ele tem um instinto de preservação, porque é algo instintivo. Nós não. Nós aprendemos com o grupo que a gente pertence a nos defender. Então, essa questão do isolamento é uma questão muito complexa. A gente pode ter um número menor de pessoas ao nosso redor. A gente pode contar com um número menor de pessoas. A gente pode contar com nossos contatos sociais primários. O que seria? Seria os contatos que envolvem mais pessoalidade, que envolvem mais a questão emocional, a questão mais afetiva, mais olho no olho. Essas seriam as relações primárias. Você vê que uma criança, ela mantém as relações primárias até a idade escolar. Ela basicamente convive com a família, os vizinhos, no caso de algumas sociedades menos industrializadas, a vizinhança com quem a família pode contar.
essas são as relações primárias, são os contatos primários. E esses são reduzidos. Tem muita gente que vive porque vive na área rural, ou porque vive numa situação como os esquimós. Então, eles têm um número de relações, de contatos sociais menores. O contato social secundário é aquele contato social que envolve mais impessoalidade, né? São contatos mais formais, são contatos mais calculados, né? São contatos que a gente usa para atingir determinado fim. Então, a gente, quando está dentro de um ônibus, enquanto passageiro, você pode todo dia pegar o mesmo ônibus com o mesmo motorista e dizer bom dia ou boa tarde para ele, mas não passa dessa esfera. Então, é um contato impessoal. Você não conhece nada da vida dele, você não traz os problemas dele para sua casa e a vida segue normalmente. Se trocar de motorista, ele for mandado embora, a vida vai seguir. São contatos secundários, a fila no ônibus, ou no supermercado, quando você transita ou passa pelo caixa do supermercado, você não tem intimidade, você pode até conhecer a mocinha do caixa, você viu que ela estava grávida e você até trocou 2 ou 3 palavras com ela a respeito disso, mas você não trouxe para dentro de você. É um contato secundário, né? Bom, muito bem. Então, essas são as duas formas, né, de nós mantermos esses contatos sociais, que é a base da vida social. Então, quando criança, predominantemente, a gente vai estar lá envolvido com os contatos familiares, que é o contato primário, e à medida em que a criança vai crescendo, à medida que ela vai se socializando com outros grupos, começam a se abrir outras frentes de relações, né? Quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando de um indivíduo que foi privado de qualquer contato social, tanto o primário como o secundário, né? No momento, nós estamos muito privados do nosso contato secundário. Você não está indo na quitanda, você não está indo ao supermercado, você não está indo à farmácia, pegando ônibus. Então, nós estamos privados desse tipo de contato. Mas o contato primário, ele continua. Ah, mas os meus filhos não estão vindo. Aí você tem telefone. Então, e além do celular, a gente tem a internet, né, os computadores, a gente tem televisão, a gente tem o rádio, né? Então, as sociedades modernas, é bem difícil dizer qual seria o resultado de um isolamento social. Um ermitão que vai para o meio do mato e se enfia lá no meio do mato, esse cara escolheu, ele optou, né? Então é uma opção dele, a hora que ele quiser sair de lá, ele vem embora. Isolar socialmente uma pessoa significa fazer isso contra a vontade dela, sem que ela, de fato, deseje esse isolamento social, né? Então, o isolamento social é a ausência total de contato social, primários e secundários, né? Aqueles pessoais, afetivos e os impessoais, completamente. Eu tô aqui com o livro do Sebastião Villanova, que ele dá uma definição de isolamento social. Eu achei bem interessante, porque veja bem, ele afirma que a proximidade física não leva necessariamente ao contato. E, em outras palavras, dizer que ela não impede o isolamento. Mas o isolamento físico, por outro lado, é um fator
significativo do isolamento sociocultural. Com o desenvolvimento e a difusão dos meios de comunicação, principalmente rádio, TV, internet, o isolamento físico vai gradativamente perdendo a importância. O que antes havia muita necessidade da gente estar fisicamente próximos, hoje talvez a gente não precise. Por isso muita gente se fala, não, mas eu estou super bem aqui em casa, nossa, eu estou lidando com isso tranquilo. Está tranquilo, mas está trabalhando, está em contato via internet com os colegas de trabalho. No nosso caso, a gente está em contato com os colegas, em contato com os amigos, em contato com os filhos. Então, a gente não está totalmente isolado, né? Existem na sociedade algumas atitudes de ordem social e até de ordem individual que levam a um isolamento social real, isolamento social do ponto de vista sociológico, né? Que seria o preconceito com cor, com religião, com sexo, né? Com a escolha da sexualidade. Pessoas muito tímidas também, às vezes elas se encontram isoladas, né? A timidez é um tipo de isolamento social que passa despercebido. A pessoa às vezes entra e sai de uma sala de aula, por exemplo, e ela não interagiu com ninguém. Ela não conseguiu se abrir para ninguém. Então é uma pessoa que está lá encapsulada, né? E esse isolamento assim forçado, né? Fazendo com que a pessoa saia completamente da vida social, é uma coisa, vamos dizer assim, que muito rara. Mesmo os presidiários, né, eles são colocados em presídios, eles estão isolados do mundo externo, mas lá dentro eles acabam construindo relações sociais, né? Tem a sociologia, ela tenta estudar os efeitos do isolamento social, mas seria bastante cruel, né? Fazer isso com seres humanos. Então foi feito um teste com ratos e os ratinhos foram colocados em situações diferentes. Então um grupo de ratos em grupos, tá? Mantendo relações sociais, né? Relações ali com os ratinhos. E um outro grupo de ratos foi colocado cada qual num cubículo isolado, né? Quando esses ratinhos todos foram reunidos, notou-se que os ratos que estavam isolados, eles ficaram com o pensamento embotado. Eles tiveram registros mentais de uma depressão, de uma síndrome de que eles não sabiam como eles tinham que se comportar em grupo. Esses estudos já tentaram repetir, houve numa universidade, vou ter que ler aqui porque eu não sei o nome da universidade, lá nos Estados Unidos, tá? Na Universidade de McGill, que houveram alguns estudantes voluntários, né? E eles foram confinados em cubículos, isolados e privados de qualquer coisa que simulasse interesse. Na verdade, assim, privado de qualquer coisa que te ligue à sociedade, né? E o resultado foi, em 24 horas, gente, aconteceram vários episódios de pânico, coisa que até então eram jovens normais, de um nível de sociabilidade bom e com um nível de interesse cultural. Vários tiveram ataques de pânico, alucinações, né? E 24 horas depois, alguns já sentiram esse embotamento do pensamento, né?
Imagina você ficar num quarto sem nenhum estímulo, quarto fechado, e você ficar ali 24 horas sem poder ler, sem poder assistir televisão, sem poder ouvir um rádio, sem poder fazer absolutamente nada, sem olhar pela janela, né? Isso é isolamento social. Isso realmente traz para o indivíduo sequelas terríveis. Esse experimento demonstrou, sob condições controladas, o que frequentemente havia sido observado antes, ou seja, a regressão mental e emocional que ocorre com pessoas isoladas por muito tempo. Bom, aí a gente fica até meio falando, nossa senhora, né? Existem grupos isolados. Ele pode não estar, ele pode num país racista, tá? Que persiga uma determinada raça. Então, os judeus na Alemanha no tempo da guerra, tá? Eles se sentiam isolados do todo. Eles se sentiam às margens daquele grupo da sociedade. A gente usa o exemplo do Brasil com os negros, o isolamento social que foi feito, né, por acreditarem que os negros eram inferiores ou que os negros tinham algum diferencial que mereciam aquela situação. Então, imagina o preço que o Brasil paga até hoje por esse isolamento social. Que eles tinham que ficar ali confinados na senzala, que eles tinham que, mesmo depois da abolição, né, uma sociedade que não abre as portas para equiparação dessa sociedade, né? Então, gente, Aristóteles tinha razão, né? O homem é, por natureza, um animal social. A vida em grupo é uma exigência, tá? É uma necessidade, eu necessito estar em grupos. Se você está aí na sua casa e está falando, eu tô de boa, você está de boa porque você está ainda se conectando com o mundo. Porque a hora que você se vê completamente desconectado, ou vamos supor, tá? Vamos supor que você esteja presa dentro da sua casa, tá? Tá aí presa. Tá, pode assistir televisão, você pode usar o celular, você pode, mas você não pode sair da sua casa. Só a condição de você se tornar uma prisioneira já te daria uma tremenda agonia. A gente está lidando com esse isolamento de maneira equilibrada porque você sabe que todo mundo está nessa condição. Não é só você que está nessa condição. O Brasil todo está nessa condição, a América todo, o mundo todo nessa condição. Então, é algo que você divide. Nós estamos construindo esse isolamento social, nós estamos com um sentimento de pertença. Eu pertenço a um movimento que quer diminuir a contaminação do coronavírus. Então, eu estou junto com todo mundo, eu não estou isolado, eu estou junto. Eu estou trabalhando para conquistar esse resultado, né? Então, é meu trabalho. Isso me dá muita força. Nós somos seres que necessitamos deixar para vocês, né, essa mensagem de que esse isolamento que a gente vive, graças a Deus, não é um isolamento social, né? A gente está afastado fisicamente. Então, nós estamos fisicamente afastados das pessoas, mas a gente está conectado por vários canais. E reforçar, gente, a necessidade de um ligar para o outro. Vocês já têm grupos, né, de amigos da faculdade, amigos, sei lá, da igreja, de algum esporte, liga, gente, telefona, né? Ouvir a voz das pessoas é muito bacana, é muito bom. Então façam isso e se cuidem, porque o nosso isolamento físico pode ser um pouco mais prolongado. A gente achou que eram só 15 dias,
Nós já vimos que não, né? E nós vamos fazer a nossa parte para que essa curva, né, que tanto o ministro Mandetta comenta, para que essa curva de contaminação do coronavírus não venha a ser tão, né, num pico, tudo de uma vez, para que a gente possa assimilar tudo isso com mais calma e continuar sempre na oração, gente, para proteger todo mundo, proteger vocês e proteger o universo todo, tá bom? Beijos, bom domingo para vocês, tá?